Os irmãos falando, acostumado com todo mundo com máscara, né? E voltou nessa normalidade. É muito bom ver a igreja cantando, os irmãos adorando a Deus. Sinto muito grato nesta noite por estar aqui para adorar a Deus com os irmãos. Eu estava ali, não esperava pela oportunidade, pastor. Vim para ouvir, vim para glorificar, vim para ajudar nos músicos ali. Mas nos foi facultada a oportunidade. E diante disso, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. E eu estava ali, eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, confirma a tua palavra. Se é da tua vontade, confirma a tua palavra. Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 22, para não delongarmos. Quando nós estava ali e de repente em uma das suas palavras, o pastor que nos antecedeu, o pastor ele disse, ainda há lugar. Deus confirmou, pastor. Ainda há lugar. Vamos ler o versículo então, Lucas capítulo 14, o versículo 22, ele diz assim: disse o servo, Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Em outras traduções diz assim: feito está como tu mandaste, ainda há lugar. E eu quero nesta noite compartilhar uma rápida palavra com vocês nesta noite. Nesse contexto, conta a parábola da grande ceia. E quando Jesus ele vai dizer essa palavra, mas para entender o que estava acontecendo no momento, Jesus ele é convidado à casa de um dos fariseus. Jesus está ali observando, de repente tem ali um homem híbrido, um homem que tinha uma enfermidade. Jesus pergunta aos fariseus que ali estavam, é lícito curar nos sábados? Eles nada responderam. Jesus chama aquele homem e o cura e diz, vai-te. E assim eles fazem. Jesus estava ali naquela festa e Jesus ele estava observando como as pessoas se preocupavam em tomar o primeiro lugar. Aí Jesus começa a observar e ele diz assim, quando for convidado, senta-te no lugar mais atrás. De repente, aquele que te convidou, ele vai ver que você chegou e ele vai dizer assim, vem mais para cá, vem mais para frente, senta aqui. Então terá honra diante daqueles que vos assistem. Ao contrário, se você chegar em uma casa e sentar no lugar da frente, e de repente chegar alguém mais importante do que tu, e aí o convidado vai pedir que você se retire e sente no lugar mais atrás. Então, com vergonha, terás que levantar e tomar um lugar mais atrás. De repente, quando Jesus estava falando assim, um dos que estava na festa pegou e disse... Ele estava na festa e ele diz, bem-aventurados os que comeres no reino dos céus. Jesus então inicia essa parábola da qual eu li um versículo. Jesus ele pega e ele diz que um certo homem, ele faz uma grande festa e ele convida as pessoas. A festa já havia acontecido, as pessoas já estavam para ser convidadas. E ele manda o seu servo dizer, vai, chama os convidados. Mas quando ele chama os convidados, eles começam a dar desculpa. Um diz assim, peço que me desculpes porque comprei um campo e preciso ir ver. O outro diz, eu comprei 5 juntas de boi, preciso experimentá-las. E o outro diz, acabei de me casar. Aí ele volta então e diz ao seu senhor. Ao seu senhor ele fica indignado com aquilo. E ele pega e diz assim, então vai, sai às ruas, os becos e avenidas, e traze para cá os mancos, os aleijados, os pobres, os surdos, os cegos, para que eles venham para a festa. Aí o servo vai e faz conforme o Senhor havia lhe dito e lhe mandou. Aí ele chega diante do seu Senhor e diz assim:
Senhor, feito está como tu mandaste, e ainda há lugar. Meus queridos e amados irmãos, esse contexto, essa parábola, ela trata de, não é uma festa terrena, não é uma festa da qual nós conhecemos, mas essa parábola, ela está falando da salvação. Você sabe quem que era esse aleijado, este manco, esse cego? Era eu e era você. Mas a graça de Deus, a bondade de Deus, o favor imerecido de Deus nos alcançou, me alcançou, e por isso eu estou aqui nesta noite, por isso você está aqui nesta noite, para adorar e bendizer o nome de Jesus. Feito está como Ele mandou, e ainda há lugar. Esta parábola, meus irmãos, ela se fala quando Jesus, ele veio para os judeus, mas eles reprovaram a Jesus, eles não aceitaram a Jesus Cristo. Aí então o evangelho se propagou para nós, os gentios. Nós não éramos dignos de ser salvos, nós não éramos dignos, mas a graça de Deus, o sacrifício de Deus, o amor de Deus, a bondade, a imensidão do amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande, que assim como a imensidão dos céus, quando nós olhamos para os céus e perdemos o céu azul da nossa vista, o infinito assim é o amor de Deus para conosco. Deus, Ele nos ama, Deus, Ele quer nos abençoar, Ele nos quer salvar a nossa alma. Feito está como tu mandaste, e ainda há lugar. Quantas pessoas estão se perdendo no mundo? Quantas pessoas estão desesperadas pelo que está acontecendo no mundo hoje? Eu não esperava presenciar uma situação dessa, da qual estamos vivendo nos dias de hoje. Eu não esperava passar por isso, ter que usar máscara. Alguns lugares, por causa de uma máscara, não pode entrar. Tudo isso acontecendo no mundo, isto é cumprimento da palavra de Deus, é cumprimento da volta de Cristo. E Jesus, a porta está aberta, feito está como tu mandaste, e ainda há lugar. Há lugar, está falando que existe uma porta aberta. O que é porta? Apocalipse veio dizer que, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Porta aberta na nossa casa. O que se fala de uma porta? Porta fala de privacidade. Quando eu fecho a porta da minha casa, Elias, eu estou dizendo que eu quero privacidade. Quando eu fecho o portão da minha casa, eu quero dizer que eu quero privacidade. Para alguém entrar, eu preciso abrir a porta. Na vida profissional, quando falo de porta, falo de um grau acima, uma melhoria. Na vida profissional, Deus me abriu uma porta, Deus vai me abrir uma porta, não é a porta da sua casa. A maioria das pessoas, quando fala Deus está abrindo uma porta, a maioria é voltada pelo âmbito profissional. Mas nesse contexto, quando Jesus está dizendo aqui na sua parábola, feito está e ainda há lugar, está dizendo de salvação da nossa alma, da salvação. Porta nesse contexto significa a porta do céu. Porta nesse contexto significa salvação, ou céu ou inferno. Mas graças a Deus que nós estamos aqui nesta noite, diante de Deus, diante da palavra de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso, que abre porta que nós não éramos merecedor, nós éramos falhos, nós andávamos como se fosse doentes
doentes espiritualmente, nós éramos aleijados espiritualmente, mas a graça de Deus, a bondade de Deus nos alcançou, e nós devemos propagar isso às outras pessoas também, fazer com que ela conheça o Evangelho de Cristo, e fazer com que elas também venham para a casa do Senhor, porque feito está, como Deus mandou, como Ele mandou, e ainda há lugar, devemos convidar alguém para a casa de Deus, devemos pregar o Evangelho, devemos falar para os nossos vizinhos, devemos falar nos nossos empregos, porque ainda há lugar, a salvação é de graça. A Bíblia vai dizer em Romanos, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há diferença entre judeus e gentios, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos, e Ele nos abençoará poderosamente. Portanto, diz a palavra de Deus, qualquer um que invocar o nome do Senhor, independente de etnia, independente de raças, independente de países, será salvo. Glorificado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Mas agora, como serão salvos? Como ouvirão em quem não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não forem enviados? Aí a Bíblia vai dizer: quão preciosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Quão preciosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho. Então nesta noite, você tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade de fazer algo mais para Deus. Estamos aqui em um período de oração e temos visto Deus abençoar poderosamente. Temos visto Deus despertar a sua igreja. Temos visto Deus despertar os seus filhos, através até mesmo de revelações. Deus, Ele quer te despertar nesta noite. Deus, Ele quer me despertar nesta noite. Há algum tempo eu estou com essa palavra em meu coração. Eu poderia falar uma outra palavra, mas esta palavra que Deus colocou em meu coração nesta noite. E Deus, Ele tem os seus propósitos, Ele tem as oportunidades, e muitas das vezes nessas oportunidades nós também encontraremos desafios que não é fácil, mas Deus, Ele tem oportunidade para cada um de nós. E eu quero que você guarde esta palavra: feito está como tu mandaste, e ainda há lugar. E de quem que é essa missão? Somente dos pastores? Somente dos presbíteros, diáconos, evangelistas? Não, esta missão é para toda a igreja. O amor de Deus ser propagado a toda a igreja. Todos nós devemos propagar o Evangelho de Cristo, para que através da nossa fala, pessoas se convertam ao Evangelho, pessoas se arrependam dos seus erros, e elas venham a Cristo. Isso é o Evangelho. Mas muitas das vezes nós pegamos o celular, nós olhamos na internet, olhamos no WhatsApp, mas muitas das vezes não temos coragem de compartilhar. Jesus te ama. Esse dia no grupo da empresa lá, todo mundo colocando assuntos, outro coloca outra coisa, e tem alguns lá que são maçons, e eu coloquei assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E joguei no grupo. Um amigo meu disse para mim assim: mas isso aí não pode falar de religião. Eu falei: mas o celular é meu. Eu uso meu celular e ajudo a empresa no grupo do WhatsApp. Então o celular é meu. Então eu vou colocar. E coloquei. Aí eu vi ali que até umas pessoas de grande pastor colocou amém, amém. Pessoas que eu não esperava. Uma simples palavra. Então às vezes nós estamos tentando ser um grande pregador, uma pessoa eloquente. Mas eu não tenho capacitação. Mas eu não tenho estudo da teologia.
que é melhor estudo do que a escola dominical, onde a gente aprende muito. Muitas das minhas bagagens foi nos ensinos na escola dominical aqui da nossa igreja, na sala dos obreiros, os nossos irmãos, pastores nos ensinando. Então, Deus Ele quer usar a sua vida, Deus Ele quer usar você, Deus Ele quer nos usar. A Bíblia fala que, quanto à parábola, se você seguir adiante, das ovelhas perdidas, e aqui o pastor ele sai atrás da ovelha e busca aquela ovelha, resgata aquela ovelha. Aí diz o texto que quando aquela ovelha é resgatada, por analogia, por parábola, ele diz, ilustração, que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende, quando um desviado volta para a casa de Deus, quando alguém que não é crente, mas se converte ao evangelho de Cristo e aceita Jesus, a festa nos céus. A Bíblia vai dizer também da passagem do filho pródigo. Talvez alguém se desviou da igreja, se afastou dos caminhos do Senhor, mas o Pai está te esperando. E num dado momento aquele jovem, ele cai em si, ele diz: pequei contra os céus e pequei contra ti, voltar-me-ei à casa do meu pai. E ele vai à casa do pai, e ele diz as mesmas coisas ao pai. De longe o pai o avista e sai correndo ao seu encontro, o abraça. Deus quer abraçar você, Deus quer beijar você, Deus quer que traga alguém. Você conhece um desviado, traga uma palavra de vida para ele, de esperança. Não abra sua boca para dizer coisas da igreja, problema da igreja, problema dos seus dia a dia, mas fala de Deus. Seja bênção de Deus para a vida de alguém, seja vaso de Deus para a vida de alguém, e Deus vai te abençoar poderosamente. A Bíblia vai dizer que quando o pai ele observa, ele diz: traz roupas novas para ele. Roupas novas fala de lavado no sangue do Cordeiro, purificação dos pecados, transformação de vida. E ele diz: vai, coloca uma sandália em seus pés. Os filhos de Deus, Deus ele coloca sandálias nos seus pés, para que você não venha se machucar. Os servos daquela época não usavam sandálias. E aí ele manda trazer também, sabe o que? Um anel. E o que era o anel? O anel fala de autoridade. Quando os reis, eles assinavam um decreto, e ele selava com seu anel. Todo mundo, quando via o selo daquele anel, ele temia, porque estava assinado com o anel. E aqui nesse contexto, quando o pai ele manda colocar um anel de novo no dedo do filho, ele estava dizendo: eu te devolvo toda a autoridade que uma vez você perdeu, que uma vez você entregou, eu te devolvo tudo. Então, se existe, até mesmo pela internet, se existe alguém que está afastado do caminho do Senhor, que está distante do caminho do Senhor, Deus quer te devolver. Deus quer te dar roupas novas, sandálias e anel no seu dedo. Feito está como tu mandaste, e ainda há lugar. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe.